Fala, galera que gosta de uma cerveja, tudo bem com vocês? Pois é, 22 de março é o Dia Mundial da Água. Tirei até o rótulo para não fazer jabá. Pois então, tudo que a gente pensa em ser vivo tem água, tem na sua estrutura, tem na sua composição, veio da água ou vai para a água. Água é vida. E no dia 22 de março, então, o planeta inteiro comemora esse dia. Vamos trazer algumas considerações muito importantes sobre a água. Olha isso. 70% do nosso planeta é composto de água. São 260 mais 6 trincas de bolinhas. Eu não sei falar quantos trilionésimos, zilionésimos, quanto que a gente teria de água no planeta, mas é muita água. O problema é, 97% desses 70% são água salgada, ou seja, não dá para consumir, não dá para fazer cerveja, gente. É água salina proveniente dos nossos mares. A quantidade que fica de água potável da hidrosfera do nosso planeta é minúscula. E é por isso que a gente tem que continuar cuidando muito da nossa água. Nosso corpinho, invejando a Terra, também é composto de 70% de líquidos. É bem da verdade. Para a gente expulsar as toxinas do nosso corpo, a gente também acaba expelindo líquidos. Estamos falando de urina e de suor. Então, quer dizer, somos pudinzinhos de água que andam pelo planeta cheio d'água. Agora, quer ver uma coisa intrigante? O ser humano consegue passar de 30 a 40 dias sem nada de comida, nada de sólido, sem mastigar nada. Mas sabe quanto tempo no máximo a gente consegue aguentar sem água? Numa média de 3 a 7 dias, dependendo da nossa faixa etária, das nossas condições de saúde, enfim. Mas não dá pra viver sem água, gente. Não dá pra viver sem água. A gente morre sem água. Quase não morre sem comida, a gente fica sequinho, mas sem água não dá. Se a gente parar para pensar na crise hídrica, muitos lugares não tem nada de saneamento básico. Ou seja, a água que as pessoas consomem ainda vem de poços, de rios e de lugares que certamente não são bons para a saúde. Então, quando você abre a sua torneira em casa e você tem a sua água ali muito bem saneada, tome cuidado e não desperdice. Agora, Janaína, conta pra gente, o que acontece com a água na cerveja? Isso também é bem importante falar, sem água não tem cerveja. 95% da nossa cerveja é água, gente, é líquido. A gente usa pra muita coisa no meio cervejeiro e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês. A água já é necessária no processo da malteação. É ela que é responsável por tirar a semente do estado vítreo e então a gente poder usar os seus amidos para fazer conversão de açúcares. Na fabricação da cerveja já começa na mosturação, quando você vai começar a colocar os teus grãos para fazerem o primeiro processo de fervura, para começar a tirar os açúcares dali. A lavagem de grãos, a maturação, até mesmo para resfriar a cerveja, a gente precisa da água, não tem segredo. E muito que a gente usa da água também é no processo de higienização, ou seja, antes de usar os equipamentos, lavo com água. Durante, eu uso a água. Pós-uso dos equipamentos, eu vou lavar com água. Eu tenho que lavar as garrafas para higienizar. Tudo vai água. Então você tem ótimos motivos para economizar água, pelo amor de Deus. Agora uma coisa que todo mundo me pergunta. Jana, dá para fazer cerveja com água da torneira? Dá. Vai ficar boa? Provavelmente não. Jana, dá para fazer cerveja com água mineral? Aquela água que em tese já vem prontinha pra gente produzir? Dá. Vai ficar 100% bom? Às vezes também não. A água tem particularidades muito específicas da região, por exemplo, que ela vem ser uma água mineral. A gente tem a água mole e a água dura, que tem excesso de minerais. No caso da água dura, pode ter excesso de minerais. E a água mole, que é como os cervejeiros chamam, elas têm deficiência de minerais. E é incrível você parar pra pensar quanta coisa tem na água. Eu trouxe aqui uns detalhes pra vocês que são muito maneiros. Saber que o cálcio contribui para a clarificação da cerveja? Pois é, para a tua cerveja ficar clarificada, transparente, bonitinha, o cálcio também é responsável por isso. Aí o sódio, que a gente sempre remete ao sal, é quem é responsável também por dar uma encorpada na tua cerveja e trazer dulçor para ela. Então, se isso não estiver muito bem equilibrado na tua água, muito provavelmente você vai ter um desequilíbrio. Quando a gente fala do pH da água, é a necessidade de neutralizar ou até mesmo controlar a alcalinidade de uma cerveja. Quer dizer, se eu não prestar atenção em como tá a água, eu vou ter uma cerveja esquisita. Não é só botar na panela um monte de grão, botar a água, esperar ferver e daí depois você taca pra fermentar e tadã, tem cerveja. Tem muito cuidado. Só que nada disso seria possível se não tivesse água. Então hoje, que é o Dia Internacional da Água, começa essa minha série aqui no YouTube e no Instagram, falando dos 4 componentes principais da cerveja. A gente falou da água, o próximo é o malte, depois vem o lúpulo e a levedura. Eu espero que vocês valorizem a água de vocês, porque sem água a gente não faz cerveja. Presta atenção. Manda pros amigos e conta pra todo mundo como a água é importante pro planeta, pro nosso corpinho e pra cerveja.